Ah, como seria lindo se essa notícia fosse verdade. Palmeiras avalia a contratação de Gerson em 2026. Essa matéria é de Alexander Vieira. E eu gostaria de bater um papo sobre isso. Como seria gostoso? Aí os caras iam ficar malucos com a gente mesmo. Perde para os caras, somos líder do campeonato e sabemos que os caras tiveram uma ajuda absurda da arbitragem de ontem. Outro ponto que eu quero bater um papo com vocês nesse vídeo aqui é sobre a Renata Ruel. Lembrando que eu sempre trago vídeos dela quando é pró do Palmeiras e quando é contra o Palmeiras. Eu acho ela muito sensata nos seus comentários e ontem ela comentou sobre a possibilidade de ter sido pênalti ou falta em algum jogador, ou não ter sido pênalti. Então a gente vai bater um papo sobre essa possibilidade, sim, se foi real ou não foi real. Outro assunto não menos importante é sobre o André Rizek, que também fez um vídeo maravilhoso. Aliás, ele estava participando do programa dele, Real, onde ele comentou sobre esses erros de arbitragem, sobre essas possibilidades. Aliás, eu vi uma movimentação muito forte da mídia, né, tradicional, onde que eu não tinha visto isso antes, em prol do Palmeiras e contra a arbitragem. E é algo que a gente já vem falando há um bom tempo, né? O problema não é favorecer o Flamengo, sim, o problema é os erros de arbitragem. Mas os acéfalos, vamos colocá-los assim, em seu devido lugar, flamenguistas, e também corintianos, muitas vezes, são paulinos, eles não conseguem entender isso, que o problema não é o time deles, o problema não é o Palmeiras, o problema não é o Pix da Leila, o problema realmente está na arbitragem, o nível de arbitragem do nosso país. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. A você que não conhece o nosso trabalho, eu peço por gentileza para sentar, ficar à vontade e participar com a gente. Mais tarde, lá para as 11 horas da noite, a gente vai fazer uma live onde eu gostaria muito, mas muito mesmo, da sua participação no áudio. A gente sempre libera o áudio para que você possa mandar o seu áudio e fazer da sua verdade a verdade absoluta. Mandem áudio para a gente está aqui para ouvi-los sempre, o que você tem para falar, até porque o slogan do canal é a voz do torcedor, e não pode ser diferente. E eu vou pedir encarecidamente, nós entregamos uma cadeira de rodas no sábado, foi emocionante, chorei, o Douglas estava lá, o senhorzinho nos atendeu extremamente bem, inclusive a esposa dele também, portuguesa, a esposa dele, fez uma feijoada para nós, a portuguesa fazendo feijoada, e não comemos, porque eu já havia almoçado, mas nos recebeu extremamente bem, tadinhos, e ele estava precisando muito, não sei para quem não viu o vídeo, tá aqui no canal, então vão até lá que vocês vão se emocionar, a gente faz realmente, então, quem puder, ajuda, porque essa é uma ação que eu não gostaria de parar, mas infelizmente eu vou parar por pessoas ruins que denunciaram o canal. Essa é a última, mas eu não posso parar no meio. Preciso muito da sua colaboração com qualquer valor, tá? Qualquer valor vai ser muito bem-vindo para que a gente possa chegar no denominador comum. Aí eu prometo que eu vou dar uma pausa nisso daqui e dar uma trégua para vocês também, de tanto encheção de saco, de pedir ajuda para a cadeira de rodas. Eu sei que era por uma boa ação, mas as pessoas muitas vezes não entendem dessa forma. Então, ajudem. Aqui é a Resenha MVVC, tá bom? Bate o papo com a gente aqui, que estamos aqui para isso. Comenta bastante sobre o vídeo de hoje também, que eu quero muito saber o que você tem para nos falar. A matéria é o seguinte: Palmeiras avalia a contratação de Gerson em 2026, mas temos um salário aí muito alto para podermos chegar ao denominador comum. Volante do Zenit pretende retornar ao Brasil, mas alto salário pode ser dificuldade para o Palmeiras contratá-lo. De verdade, dependendo da forma como o Palmeiras investir nesse jogador, não acho que seria um problema o alto salário, até porque eu creio que alguns jogadores vão embora no final do ano. Lela se posiciona internamente sobre negociação com o Gerson no Palmeiras. O Palmeiras demonstrou interesse em contratar Gerson para a temporada de 2026. O volante, que atualmente defende o Zenit, mas não está muito bem lá, não vive um bom momento no clube e europeu e deseja retornar ao futebol brasileiro porque ele pretende ir para a seleção. E ele sabe que aqui ele vai ser muito mais visto para poder ter essa oportunidade de, quem sabe, vestir a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo. Apesar do interesse, o alto salário do jogador é apontado como um problema para o Palmeiras. O Zenit de Gerson recebe cerca de 3,1 milhões de reais por mês, um valor considerado elevado para o Palmeiras manter em sua folha salarial. Chega num denominador com o cara lá, luvas, o bônus por temporada, sei lá, chega num consenso e traga o cara. O volante foi comprado pelo Zenit em julho de deste ano e foi por 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais junto ao Flamengo, em negociação que não envolveu negociação direta entre clubes. Desde então, o jogador está tendo muita dificuldade de se firmar como titular.
Muita grana. A proposta financeira do clube russo inclui bônus atraente e benefícios adicionais como carro e casa custeado pelo Zenit, além de incentivos por gols, assistências e convocações para a seleção brasileira, o que reforça a dificuldade de uma negociação imediata. Gerson iniciou sua carreira no Fluminense, todos nós sabemos, depois ele passou pela Europa, foi para o Roma, depois foi para o Olympique de Marseille, e depois ele voltou para o Flamengo, onde ele fez uma carreira bacana, saiu de novo, voltou para o Flamengo, enfim, ele exerceu meio que uma espécie de coringa ali na época que ele jogou no Flamengo, onde pro Abel Ferreira ele seria um jogador de mão cheia, né? Ele consegue fazer essa função muito bem, e talvez é um dos jogadores que está faltando ali no meio de campo. Bom, aí deixo para vocês aí resenharem o que vocês pensam sobre isso, sobre o que vocês imaginam de Gerson, se realmente seria uma boa contratá-lo para 2026, enfim. Mas uma coisa é fato, eu vou parar aqui a parte de Gerson e vou iniciar uma nova fase, que é apoiar o Palmeiras, cara. A gente tem que, nessa reta final de ano aqui, a gente tem que parar de criticar Abel, na minha opinião, respeito a opinião de todos, criticar jogadores, criticar o que está acontecendo, porque é o que eles mais querem, que critiquemos os nossos jogadores, o nosso técnico, é isso que eles estão querendo realmente, que a gente vá contra o nosso time. Já que eles fazem isso tão bem, vamos parar com isso, cara. Vamos participar mais com o time, vamos apoiar mais o time, e olha que eu sou um corneta de um caramba, hein, cara. Vamos ajudar, vamos tentar mudar essa fase, pelo menos dar um respiro para que a gente possa pelo menos trabalhar tranquilamente, o Abel Ferreira possa trabalhar tranquilamente. É um pedido, tá? Que eu vou também me policiar para isso, que eu não sou perfeito, eu critico pra caramba, tá? Ontem mesmo, depois que acabou o jogo, eu ia subir um vídeo, eu falei, não vou subir não, que eu vou começar a adotar essa postura de tentar ser mais participativo no time do Palmeiras e parar um pouco de criticar. Até porque, como eu disse, nós temos Mauro César, entre outros, que fazem isso tão bem, né? Então deixa eles para lá, vamos tentar focar no nosso time, porque esse é o nosso amor maior. Já que o Abel está, deixe ficar e vamos apoiar. Topam? Concordam comigo? Se não, não tem problema nenhum, a gente segue o barco. Outro assunto que eu quero abordar com vocês é o André Rizek, que eu vou deixar o vídeo agora, e eu gostaria que vocês comentassem sobre esse vídeo dele também. Depois que acabar o vídeo dele, eu gostaria do comentário de vocês assistindo, porque para mim ele foi perfeito na sua análise. Se liga aí. E aí eu pego o discurso do Felipe pós-partida, Está aqui 3 pontos que eu achei péssimos do Felipe. Péssimos, péssimos, péssimos. O primeiro, quando ele fala isso, qualquer time pode reclamar, menos o Palmeiras. Por que não? Só o Flamengo pode reclamar de arbitragem? O Palmeiras não pode reclamar? Por quê? Da onde tiraram isso que o Palmeiras não pode reclamar de arbitragem? No turno, pênalti no Arrascaeta é absolutamente discutível. Então, assim, acho que todos os times nesse Campeonato Brasileiro têm motivos para reclamar, porque a arbitragem é ruim. Ela erra para todo mundo. Insisto, eu não estou acusando ninguém de má fé. Eu não tenho nenhum indício de que haja má fé ou direcionamento do campeonato. Eu acho que a pressão gerada durante a semana levou a arbitragem a entrar condicionada a não marcar aquele pênalti no começo do jogo, que, insisto, em outras ligas eu acho que ele poderia ter sido ignorado, mas no Brasil aquilo é muito pênalti. Aí quando o Felipe fala também, não, se o Palmeiras ganhar no campo, tá tudo bem, aí eu vou aplaudir. Quando você coloca o condicional desse tamanho, você está pressupondo que não está sendo no campo, então. E baseado no quê? Que teve exame antidoping no Flamengo sexta-feira? Teve exame antidoping no Flamengo e no Palmeiras. Mas só o Flamengo encarou aquilo como estão nos perseguindo. E o Felipe falou, 2 pessoas do antidoping assistiram ao treino. Pô, Felipe, vamos mandar um zap pro Abel do seu treino, do que você estava fazendo? Sinceramente, colocar em xeque o caráter das pessoas que vão fazer a coleta do antidoping também me parece um pouco exagerado. E aí, eu pergunto, queriam que fizesse o exame quando? Na véspera do Jogo das Estrelas, do Zico, no fim do ano? É justamente na véspera desse jogo que é legal fazer um exame antidoping para ter mais um elemento da lisura do campeonato. Então, assim, o jogo foi maravilhoso, bem jogado, é delicioso ver o Pedro e o Arrascaeta jogarem. Mas o pós-jogo e o pré-jogo, eles são a vitória do cinismo aqui no futebol. Eles são chatos. Agora falando sobre a arbitragem, que todos nós sabemos, menos o Mauro César, né, que ele tem algumas narrativas absurdas, né, que só na cabeça dele, ele faz isso uma verdade, e ele tira todas as outras pessoas como burras, né? Todo mundo é burro, só ele que é o esperto da vez, né? Aquele cara chato pra caramba. Nunca jogou bola, provavelmente a cara dele demonstra que ele não deve nem ter chutado uma bola sequer na sua vida. Ele não deve ter jogado bolinha de gude, com aquela cara de gomadinho dele. Bolinha de gude, se ele chutar uma bola, provavelmente ele cai. Que nem equilíbrio, provavelmente ele tem, né? Ele parece um Playmobil com aquele cabelo dele, e ele obra regras a todo instante, provando, querendo provar para todos nós que é o cara que manja pra caramba de futebol, que manja de regras. O cara não sabe nem o que é um gramado sintético. Fala pra mim como é um gramado sintético. Você já pisou num gramado?
Gostaria de saber de você, de verdade. Eu acho que não, nunca pisou no gramado. Mas a Renata Ruel, cara, que já pisou no gramado por ter sido árbitra e muito competente, ela analisou os erros de arbitragem do Palmeiras ontem e ela veio com uma explanação para mim também perfeita. Se liguem no vídeo dela e eu gostaria muito, muito que vocês comentassem e o meu muito obrigado. Fiquem ligados na nossa live, nos nossos vídeos e muito obrigado a todos que gostam e sempre ajudam o canal. Como eu digo sempre, ajudar tem muitos, mas para atrapalhar também tem muitos. Aí, ó, ajuda, colabora, deixa o like, se inscreva no canal e tamo junto. À noite tem live, hein? Valeu, assista. Não, eu não concordo com a avaliação. Primeiro, no pênalti no Gomes, não é um braço de referência. Uma coisa é eu ter um braço de referência até de proteção, de disputa de bola de jogador. Outra coisa é eu fazer um movimento pra frente, inclinando o meu corpo, com o braço esticado. O jogador, em nenhum momento, ele sobe pra cabecear ou disputar essa bola. O Gomes vai, e a hora que o Gomes vai cabecear, o Jorginho, né? Isso. Ele só vai no corpo do adversário. E tem sim a ação de empurrar, tem sim a ação de impacto. Não é só um braço de referência. Ó, eu tô aqui, ó, você tá aí. Não. Tem essa inclinação do corpo pra frente, tem a ação de empurrar. Pra mim, dentro da regra, um pênalti claro. E esse é o problema, mais um erro claro que a arbitragem comete.